A paz do Senhor, nós estamos em mais uma aula da Escola Bíblica Dominical e dessa vez nós vamos falar sobre o quê? Sobre o dom de variedade de línguas. Esse é um dom que às vezes a gente fica pensando assim, o que será variedade de línguas? Mas simples assim, o dom da variedade de línguas é uma promessa que Jesus fez para o seu povo. Ele disse para os discípulos assim: ficai em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. E os discípulos fizeram isso, foram para Jerusalém e começaram a buscar o revestimento de poder. Mais interessante que eles não sabiam como ia vir, de que forma, simplesmente eles acreditaram que Jesus tinha prometido e foi para Jerusalém. Aqui no livro de Atos, diz assim, e foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. Mas é igual eu já disse, eles foram esperar, crendo na promessa que Jesus havia dito. E de repente, quando eles estavam lá clamando, esperando, ligados em Deus, esperando a promessa, entrou na casa um som como de um vento impetuoso, e a Bíblia conta que foram vistas sobre eles como línguas repartidas. Gente, olha que coisa maravilhosa! Eles não sabiam como era o sinal do revestimento de poder. E Deus poderia ter trazido de outras formas, mas Deus quis mostrar o sobrenatural dele através de línguas estranhas. Então, o sinal do revestimento de poder é o falar em línguas. Esse é o sinal, é a prova física que nós podemos entender que a pessoa foi batizada com o Espírito Santo, a forma física. Mas o que a pessoa recebe, ela é revestida de poder. Mas se a gente for pensar, para que serve esse dom? É para que as pessoas aceitem Jesus, é para a nossa edificação, para a edificação da igreja. Resumindo aqui, esse dom é para mim ser edificado. É individual. Lá na frente nós vamos entender o dom de línguas com a interpretação, que é o próximo dom ligado, que serve para edificar a igreja. Mas quando eu estou falando em línguas, ninguém entende o que eu estou falando. E como é isso? Simples assim. O meu espírito está falando em uma língua que eu não sei, se não for me dado a interpretação. Eu não sei, e o meu espírito está falando com o Espírito. Há uma união do meu espírito com o Espírito Santo. E o Espírito Santo, com o meu espírito, está orando em adoração a Deus. E Deus recebe essa adoração. Eu não sei o que eu estou falando, mas ali porque um revestimento, porque uma glória, um poder que a gente sente, algo sobrenatural que nada nesse mundo completa, nada pode fazer igual, que a gente sente, e nesse exato momento que você está falando em línguas, o seu espírito, com o Espírito de Deus, está orando ao Pai, está adorando ao Pai, de várias formas, orando, adorando, ou às vezes falando alguma coisa que mais para frente a gente vai ver sobre a interpretação, certo? Então é isso que acontece. Mas para que isso serve? Para a minha edificação,
para minha edificação. Eu estou sendo revestido. Eu estou tendo uma capacidade a mais. Para quê? Para fazer aquilo que Deus tem para fazer. Lembra dos discípulos? Quando eles estavam lá, quando Jesus morreu e eles estavam temerosos, eles estavam com muito medo porque o mestre foi e várias perseguições na igreja, mas quando eles foram revestidos de poder, o medo foi embora, o medo acabou. Por quê? Porque agora eles tinham capacidade de pregar o evangelho com ousadia. Então este dom, ele me traz um revestimento. É por isso que nós temos que buscar esse dom. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Eu fui batizada com o Espírito Santo, eu tinha 8 anos de idade. Naquela época, não precisava de um congresso, não precisava de, às vezes, as pessoas colocarem a mão na cabeça, não. Às vezes a gente estava no círculo de oração normal e de repente uma pessoa era batizada. E eu via aquilo ainda criança e eu pensava comigo, nem entendia o que era, mas eu dizia assim: eu quero sentir o que esse povo sente, eu quero. E eu comecei, e o pastor dizia que nós tínhamos que buscar, desejar o batismo no Espírito Santo. Sabe o que eu fiz? Eu comecei, todo dia que eu ia para a oração, mas a minha mãe, eu começava: Jesus me batiza com o Espírito Santo, Jesus me batiza com o Espírito Santo. E com 8 anos de idade, em uma vigília, onde tinha poucas pessoas, Jesus me batizou com o Espírito Santo. E o interessante é que quando olha a evidência física, o que isso representa no meio das pessoas que não conhecem Jesus? Eles estavam sendo edificados e outras pessoas de outras línguas estavam o quê? Ouvindo a pregação do Evangelho. Mais interessante é que, e quando nós estamos na igreja e que de repente todos falam a sua língua? Vamos aqui nesse pedaço que precisamos entender. Até houve uma pergunta assim: é errado todos falarem línguas ao mesmo tempo? Eu disse: depende. Por quê? Se estamos todos na igreja, nós viemos para quê? Para cultuar. E o nosso culto é o quê? Racional. Nós temos que usar racional. Mas de repente, todos aqui, e um começa a falar em línguas, outro fala em línguas, outro fala em línguas, eles estão sendo edificados. Mas as outras pessoas que não entendem a língua, o que vai acontecer? Elas vão ficar dispersas. Então, se há uma adoração, todos igual naquele dia mesmo, estavam todos reunidos e eles em um só propósito, e ali eles foram revestidos. Mas se há um culto, Paulo alerta sobre isso, em que, então, se há várias pessoas falando em línguas e as outras não entendendo, automaticamente elas vão estar ali parada, porque não está compreendendo o que o outro está falando. É por isso que a Bíblia diz sobre o próximo dom. Paulo fala sobre a ordem do culto. Se um levantou, o outro espera que haja um intérprete, que nós busquemos a interpretação, porque com a interpretação toda a igreja será edificada. Então há 3 formas da qual às vezes as pessoas falam em línguas estranhas. Há momentos que elas falam e há outras pessoas entendem, assim como aconteceu lá em Jerusalém naquele dia. Mas há momentos que as pessoas falam em línguas e ninguém entende, ninguém consegue compreender o que, nem ela mesma consegue compreender a língua, certo? Mas também tem outra forma maravilhosa. Há momentos que Deus nos concede o privilégio da gente falar em línguas e entender o que estamos falando. Essas são as 3 formas da qual acontece. Porém,
Eu estava estudando essa lição e eu achei interessante, sabe o quê? Quando a gente estuda sobre a palavra edificação. Essa palavra edificação, quando Paulo disse lá que esse dom é para nossa edificação, o sentido grego que ele quis dizer é que é formar. Eu quero aqui fazer uma coisa bem legal, falar para vocês. Quando a gente termina o 2º grau, tem pessoas que dizem assim: ah não, eu não quero estudar mais não, tá bom, isso aqui tá bom para mim, eu vou seguir minha vida assim como eu não fiz faculdade, tá? Mas há pessoas que falam assim: não, eu quero mais, eu quero me especializar nisso e que quer mais. Aí eu olhando o formar, essa formação sobre o nosso espírito, o dom de línguas viu gente, parecer uma comparação, é como se a gente desejasse algo mais, não conformasse só em teu Espírito Santo com a gente, é querer mais. Entende? Porque nessa formação que Paulo diz que é sobre a edificação, ele quis dizer assim, ó, o seu espírito vai crescer. Entende, gente? O seu espírito vai haver um crescimento quando nós falamos em línguas, quando nós recebemos o batismo no Espírito Santo, certo? Vamos desejar ser formado, ser edificado, ter algo mais, porque precisamos do poder de Deus na nossa vida, para não dizer que são bênçãos. Não é obrigado alguém desejar, não. Primeiro que Deus não quer nada à força, mas se você buscar, Deus pode te conceder o privilégio de ser revestido de poder, e você vai ver que é uma bênção espiritual, e pode também alcançar a outras pessoas com a interpretação. E eu quero aqui convidar você para a gente fazer uma oração em agradecimento a Deus por estarmos aqui aprendendo mais uma vez da palavra dele, mais uma vez dos presentes que ele nos deu, esses 9 presentes. Senhor meu Deus, muito obrigado. Só tenho que te agradecer pelo que o Senhor tem feito por nós, pelo que o Senhor tem dado para nós. Desperta em nosso coração o desejo de sermos, ó Deus, cheios do Teu Espírito. Batiza com Teu Espírito Santo, dá o dom de variedade de línguas, dá os dons de curar, reveste-nos com Teu poder, ó Deus. Sabemos que só Tu tens e que só Tu podes fazer isso por nós. Te louvamos, que venha abençoar cada um dos ouvintes, que o Senhor venha falar melhor no coração, fazendo compreender as grandes maravilhas que o Senhor tem feito e dado para nós. Ó Espírito Santo, venha trazer de volta o avivamento, venha trazer de volta, ó Deus, o desejo de falar em línguas no meio do Teu povo. Venha trazer, ó Pai, graça sobre as nossas vidas. Precisamos da Tua ajuda, da Tua força nesses últimos momentos. Precisamos de uma mensagem do céu. Precisamos da Tua graça, Papai. Por isso nós te pedimos e já te agradecemos em Teu nome, ó Deus. Amém.